Bom dia, irmãos. Graças ao bondoso Deus que nos permitiu mais uma vez estarmos juntos nesta manhã para louvarmos, adorarmos e engrandecermos aquele que é digno de toda honra e louvor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, te agradeço pelo privilégio de mais um dia concedido. Deus querido e amado, conceda a todos um dia feliz, com saúde. E agora que vamos ouvir a tua palavra, que sejamos, Pai querido, edificados em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica em Provérbios 7, de 1 a 5. Provérbios 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Amém. Feliz o homem que conhece e obedece os ensinamentos da palavra de Deus. Passamos ao momento de louvor e em seguida o estudo bíblico. A todos uma ótima semana, que a paz do Senhor Jesus esteja e continue presente na sua vida. Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória ser.
excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero como te quero.
mas eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Nós estamos estudando essa revista da editora Fé, de adultos, que são as marcas de uma igreja saudável. E hoje nós vamos estudar a pureza das vocações na igreja. A aula é grande, portanto, nós vamos estudá-la em 3 partes. Hoje nós vamos estudar a parte 1. E o texto base para essa aula de hoje é um texto grande, nós vamos ler todo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 40. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, começarmos a leitura, gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja, com o objetivo, Senhor, de glorificarmos ao Senhor através dos estudos da sua palavra. Queremos, Senhor Deus, entender, compreender tudo que o Senhor preservou para o nosso crescimento, para a nossa orientação. Queremos, Senhor Deus, nessa manhã, que tudo, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude e que tudo que nós aprendemos aqui seja útil para o reino do Senhor, para o reino de Deus estabelecido aqui na terra, que nós possamos, Senhor Deus, ser usados pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu peço e agradeço em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê sabedoria. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar nossa aula. Vamos falar sobre a pureza das vocações na igreja. O texto, então, como eu falei, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 40, que diz o seguinte: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor,
Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-te, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim, é assim que ordenam em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Mas, se o descrente quiser apartar-te, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Opa, já li, né, irmãos? Deixa eu passar aqui. É aqui, ó. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e se quiser poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos. O tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, é isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada, enquanto vive, ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Palavra do Senhor. Muito bem, nós sabemos que a igreja de Corinto estava com algumas dificuldades,
estava passando. Paulo, quando escreveu essa segunda carta aos Coríntios, ele estava na sua terceira viagem missionária, certamente andando pelo lado da Macedônia, por ali, porque a primeira carta aos Coríntios ele estava em Éfeso. Então, a segunda, 57, 55, 57 depois de Cristo, ele devia estar mais ou menos pelo lado da Macedônia, fazendo a sua terceira viagem missionária. E ele se preocupava muito com a vida da igreja de Corinto. Ele queria que a igreja fosse uma igreja saudável, uma igreja pura, santificada. Mas como nós temos estudado através dessa carta que ele escreveu para a igreja estava com algumas dificuldades. Uma delas era entender o que era certo e o que era errado. Se a pessoa que não se casava era que estava fazendo o correto, era o melhor, ou a que estava casada que estava fazendo o melhor, era melhor se casar ou ficar no celibatário. Então, essa discussão, essa dúvida estava rolando no seio da igreja. Aí, Paulo escreveu esse texto, né, essa carta linda, nós lemos aí 40 versículos, e vamos continuar aqui na aula. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aí eu pergunto, o que é vocação? Na Bíblia, essa palavra aparece como um chamado. É uma vocação de Deus para as pessoas, quer dizer, uma convocação de Deus para as pessoas. Algumas pessoas têm o dom de se casar, constituir família, ter filhos, outras pessoas não. É uma vocação. Se casar ou não se casar, é uma vocação. Então, na Bíblia, essa palavra aparece como chamado, uma convocação de Deus para as pessoas. Deus chamou pessoas para serem casadas e pessoas para serem celibatárias. Algumas pessoas se dedicam exclusivamente ao serviço do Evangelho e outras se dedicam integralmente ao serviço do Evangelho. Deus chamou pessoas livres e pessoas escravas à fé no Senhor Jesus Cristo. Deus chamou pessoas cujo cônjuge não é da mesma fé e Deus chamou casais a servirem a Deus. Deus chamou viúvos e Deus chamou pessoas virgens para o ministério. Então, Deus convocou quem Ele quis. E geralmente, quando Deus chama, Deus convoca, né, nós atendemos. Aí nós temos o quê? Um dom, uma vocação para seguir aquela linha para a qual Deus nos convocou. Paulo trabalha este chamamento no capítulo 7, igual nós lemos, né, respondendo aos questionamentos dos coríntios. Por isso que ele começa a carta dizendo, quanto ao que me escreveste, quer dizer, alguém da igreja escreveu para Paulo, relatando que estava tendo essas dúvidas dentro da igreja, esses questionamentos dentro da igreja, e Paulo escreveu a carta para respondê-los. Né? Ele tem em mente o problema da má compreensão do corpo em Corinto pelos gnósticos ou pelos ascetas. Asceta era um povo que possuía um ideal de santidade exacerbado e se afasta das relações cotidianas. Os gnósticos, eles supervalorizavam a imaterialidade em detrimento das boas obras, a ponto de não se importarem se o membro da igreja se deitava com a própria madrasta ou uma prostituta. Então, para o gnóstico, sexo, seja ele de que forma for, para eles não tinha importância. O que importava para eles era a pessoa fazer boas obras. Outro grupo, os ascetas, eles desvalorizavam o corpo e negavam por completo o casamento. Paulo responde a estes grupos e acrescenta alguns tópicos à discussão, como a viuvez, o chamado de Cristo na escravidão e a esperança do futuro. Então, Paulo, além de responder às dúvidas desse povo que estava infiltrado dentro da igreja, os gnósticos,
que tudo para ele tinha que ser racionalizado, eles valorizavam o conhecimento, queria ter uma opinião profunda de tudo, e também para os ascetas, que eram pessoas que desvalorizavam o corpo, negavam por completo o casamento, queriam viver no celibatário, né? Ali, para eles, a vida era desse jeito. O capítulo 7 é um capítulo extenso, né? E não dá para ser esgotado em poucas páginas e em curto tempo. Então, nós vamos dividir esse estudo que nós vamos fazer essa semana em 3 partes, 3 temas importantes: celibato, casamento e viuvez. Hoje nós vamos falar somente de celibato. Na próxima semana nós falaremos a opinião do Paulo sobre o casamento, a explicação que ele deu para a igreja de Corinto sobre o casamento e também a explicação que ele deu para a igreja de Corinto sobre a viuvez na outra aula. Então nós vamos ter 3 aulas dentro desse tema que é a pureza dos dons na igreja. Então, o tema de hoje que nós vamos estudar é o celibato. Então, aí nós temos um homem, uma mulher que se abstiveram das relações sexuais, não se casaram, são, como vamos dizer, não praticam sexo, porque não adianta você optar pelo celibato e praticar sexo ilícito com pessoas que não são seu marido, sua mulher, correto? Então, quando nós falamos de celibato, são pessoas que se abstiveram sexualmente, abriram mão da vida sexual e resolveram viver a vida fazendo outras coisas, servindo a Deus, sendo útil na obra ou não, mas sem praticar sexo ilegal, né? Fora do casamento. Amém, irmãos? Entendido o que é celibato? Então, vamos primeiramente destacar a importância do celibato na igreja. No versículo 7, Paulo fala que cada um tem um carisma, ou seja, um dom do Espírito Santo, para se casar, constituir família, ser um provedor, ou então para não se casar, viver no celibatário e ser útil na obra do Senhor, ser útil na igreja, no serviço do Senhor, ter mais tempo para as coisas de Deus. O celibato é um dom de Deus. Paulo fala de si mesmo no versículo 8, que está traduzido por sem mulher ou solteiro, que no grego quer dizer ágamos, né? Então, quando ele fala, inclusive, como eu estou, né, lá no versículo 8, ele quer dizer, estou sem mulher ou estou solteiro. Segundo Carrês, Carrês é escritor, do qual o escritor da lição, o pastor que fez essa lição para a revista Fé, ele pegou como referência. Então, no livro que ele pegou, do Carrês, de 1988, na página 36, o termo celibato designa uma pessoa que foi casada e vive sem mulher, divorciado ou viúvo. Não, deixa eu voltar aqui. Como Paulo falou que ele estava como ele, sem mulher solteira, então a palavra ágamos, né, que significa que a pessoa ou já foi casada e vive sem mulher, quer dizer, a pessoa pode ser um divorciado ou pode ser um viúvo. Outro termo é utilizado para celibatário, que é pártenos, que quer dizer virgem. Podemos observar que os termos indicam pessoas que foram chamadas à fé cristã e estão privadas do convívio marital, por dom, né? Porque a pessoa quer, porque se casar está certo, se não se casar também aos olhos de Deus está certo. Não é pecado se casar e não é pecado deixar de se casar. É dom que a pessoa recebe de Deus. Aqui a gente tem um rapaz perguntando, celibato, por que não? Mas se eu tenho esse dom, se eu quero servir a Deus com mais tempo, com mais disposição, eu não quero me casar, eu não quero constituir família,
Por que não? Não é pecado. Ninguém nasceu para ser obrigado a se casar. Ah, mas a Bíblia falou que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher e que o objetivo dos dois é casarem, constituir família, proliferar. Essa é uma ideia original, sim. É correto, é o certo, porque é através do casamento que Deus dá continuidade à raça humana. Mas se eu tiver o dom de não ser casado, de ser solteiro, de não querer ter filhos, também não é errado. Eu tenho que compreender que isso é dom de Deus. Os estudiosos da Bíblia dizem que Paulo foi casado. Um rabino não podia ser ordenado sem antes estar devidamente em dia com as obrigações da lei de Moisés. Um homem solteiro não tinha credibilidade para ensinar a Torá. Portanto, se Paulo era um grande rabino, ele tinha que ter sido casado, correto? Portanto, Paulo se apresenta em Corinto como solteiro ou sem mulher, ágamo, né? E podemos especular sobre sua condição. Ou ele era viúvo, ou se separara de sua esposa por causa da fé cristã. Nossa opinião é de que Paulo foi casado e sua mulher faleceu. Esse Joaquim Jeremias é um teólogo reformado, tá? A opinião dele é de que Paulo, como de muitos outros teólogos, é que Paulo foi casado e sua mulher faleceu. Mas nós não temos informações 100% corretas quanto a isso. O que se entende é que no momento em que Paulo aceitou Jesus Cristo, teve um encontro pessoal com Jesus, se converteu do judaísmo para o cristianismo e começou a pregar, ele já estava solteiro, né? Sem mulher. O que aconteceu com a esposa de Paulo, infelizmente, nós não sabemos. Paulo não desprezava o casamento, mas diz que aquele que foi chamado ao serviço cristão seria melhor que não se casasse, ou seja, aquele que tem vocação para tal. Não adianta você não se casar, adotar para sua vida o celibatário, mas viver abrasado, com vontade de praticar sexo. E sexo só pode ser dentro do casamento. Fora disso, é promiscuidade. Não pode acontecer. Ou você se casa, ou você se torna um celibato com abstinência total de sexo. Aquele que não domina o próprio corpo e não está apto a viver sem mulher, ou é viúvo, ou se separou de sua mulher por causa da fé cristã, deve se casar ao invés de viver abrasado. O que é viver abrasado? Com desejo. Entendido, irmãos? Está lá no versículo 8, que nós lemos do capítulo 7. Se não tem autocontrole, que se case para não incorrer na imoralidade e dar mau testemunho diante da sociedade, quer dizer, perante a sociedade. Em 1 Coríntios 7, 25, Paulo utiliza o termo pártenos, que quer dizer virgem. Paulo aconselha os que ainda não se casaram a não contrair matrimônio. Quer poupar os jovens dos problemas relacionados ao casamento. Paulo utiliza o termo angústia, aflição na carne, lá no versículo 26. Paulo estaria desprezando o casamento ao não o recomendar? Uma pergunta, né? Já vimos que Paulo fez parte da tradição judaica que exalta o casamento e valoriza a virtude da família. Então, por que Paulo estava aconselhando os jovens a não se casarem? Né? Já sabemos que Paulo foi um rabino conceituado. Será que havia mudado seu pensamento sobre uma área tão importante? Só porque se tornou cristão, já tinha mudado de ideia quanto ao casamento, que o judaísmo valoriza tanto? Na carta aos Efésios, Paulo compara o casamento à união de Cristo com a igreja. Nos versículos 29 e 34, Paulo deixa transparecer sua visão escatológica. O que é isso? Ele não mudou seu pensamento sobre a família, mas sobre o tempo.
Olha aí. Então, o que Paulo pensava? Que casamento o celibato era a união da igreja com Cristo. Então, para o apóstolo, Jesus está às portas e voltará rapidamente. Então, irmãos, o que é a igreja naquele tempo? O que os apóstolos pensavam? O que eles achavam? Jesus falou que ia voltar, né, a qualquer momento, como ladrão, né, que ele ia bater as portas e ia voltar rapidamente. O rapidamente deles seria logo, breve. Então, por isso que muitos venderam tudo que tinham, foram viver juntos, compartilharam todas as coisas que tinham. E Paulo também não pensava diferente. Então, ele achava que Jesus já estava voltando. Então, não era interessante você se casar, constituir família, etc. e tal. Porque ele achava que, naquele momento, a coisa mais importante que todos tinham que se fazer era pregar a mensagem de Jesus para que mais pessoas fossem salvas, né? Conforme ele tinha sido, né? Então ele diz: ó, quem está solteiro não tem tempo para pensar em se casar. É preciso trabalhar com grande expectativa pela chegada do reino de Deus. Paulo utiliza o tempo está abreviado, quer dizer, Jesus já estava voltando. Era o entender dele e era o entender de todos os discípulos de Jesus naquele momento, né? Nós sabemos que Jesus vai voltar a qualquer momento, mas nós damos continuidade à nossa vida, porque nós já sabemos o que vai acontecer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos salvos. Nós vamos ir todos para a glória com Jesus, né? Mas naquele tempo, a visão clara que nós temos hoje do Evangelho, da mensagem de Cristo, não era a mesma que ainda eles tinham, né? Então, eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento e queriam achar todos juntos e todos em prol do reino de Deus exclusivamente, né? Tem que ter o reino de Deus, tem que ter prioridade na nossa vida? Tem. Mas nós também temos os outros afazeres, temos nossa família para cuidar, e a gente vai sabendo que quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar na lida. Amém, irmãos? O trabalho do Senhor Jesus é o mais importante. Os bens não são perenes. Os que estão casados não devem desfazer essa condição, mas devem entender que toda a aparência do mundo passa, pois o casamento e os bens são passageiros. Assim que Paulo pensava. Isso nós lemos nos versículos 29 e 31. Aquele que possui o dom para permanecer solteiro e servir ao Senhor nessa condição está em certa vantagem. Paulo explica isso nos versículos 32 e 34. Os casados cuidam da família, não estão divididos entre o trabalho do reino e a família. Quem está solteiro tem todo o tempo para cuidar das coisas do Senhor. Quem está casado deve manifestar a responsabilidade do matrimônio. Marido e esposa devem se cuidar mutuamente e agradar um ao outro. Mas e o celibato, né? É aceito por Deus? É correto, né? Se a família é um projeto de Deus, se eu tenho que largar meu pai e minha mãe, juntar a minha esposa e constituir outra família, e se eu optar pelo celibato? Ainda tem muitas dúvidas quanto a isso hoje. Imagina no tempo de Paulo, né? Então, por isso queremos refletir brevemente sobre o celibato do ponto de vista católico e protestante. Os católicos tendem a desvalorizar o casamento do clérigo. O clérigo, quer dizer, o padre ou bispo, é obrigado a se tornar celibatário. Paulo escreve que o celibato não é um mandamento, e sim um dom, um charisma, para os que servem na igreja, mas não uma norma. Ele diz lá no capítulo 7, versículos 6 e 7. E isso digo por concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, Paulo,
No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, Paulo fala: casar ou não casar, celibatário ou não celibatário, não é um mandamento, é uma concessão, é você escolher conforme o dom que Deus te dá. A pessoa solteira tem mais tempo para servir a igreja e as pessoas. Isso é verdade. Mas nem todos possuem esse dom do Espírito Santo. A tradição da Bíblia não despreza o casamento. Antes, ensina que o mestre da lei deve ser casado e ter família. Portanto, ainda que Paulo sinalize para a importância do celibato, dos que trabalham nas coisas do Senhor, ainda assim diz que é um dom do Espírito e não despreza o casamento como dom de Deus para o ser humano. Então, não deve ser obrigado, né? Para servir a Deus, para ser um líder espiritual, para ser um pastor, para ser um padre, para ser um bispo, não deveria ser obrigado. Olha aí, é que nós temos um clérigo, né? Pode ser um bispo, pode ser um pastor, pode ser um padre, mas o celibato é dom, não deveria ser obrigado. O protestantismo, por outro lado, despreza o celibato e vê até como uma prerrogativa fora da Bíblia. Um pastor sem família não tem autoridade na igreja protestante. Errado também, né, irmãos? A igreja em geral, porém, se comporta como se o ministro fosse celibatário. Quer um pastor casado, mas com o tempo disponível de uma pessoa celibatária. Muitas das disputas entre pastores e igrejas estão no mau entendimento da vocação pastoral para os casados. O pastor com família deve agradar a esposa e os filhos, e não a comunidade de fé. Então, nós não podemos exigir do pastor atenção total para a comunidade de fé. Se ele é casado, ele tem mulher, ele tem filhos que precisam dos seus cuidados, precisam da sua atenção. Ele deve agradar a esposa e os filhos. Seu tempo primordial é da família e não da igreja. Então, o pastor da igreja, ele vai cuidar da igreja, vai cuidar da comunidade de fé, mas não como um celibatário, que tem todo o tempo só para a comunidade de fé. Amém, irmão? Então, nós temos que entender isso. Pastores casados cuidam da família e da igreja. Pastores não casados cuidam das coisas da igreja, em tempo integral ou não, conforme o seu estilo de vida, desde que ele não seja um cara promíscuo, não seja um cara mundano, né? Porque tem que se abster realmente, totalmente, de sexo para cuidar das coisas do Senhor. Os protestantes devem compreender que há pessoas que têm o dom do celibato e ainda sejam pastores solteiros, ainda que sejam pastores solteiros, merecem o respeito da comunidade de fé. Na visão de Paulo, essas pessoas estão em vantagem, porque dispõem, deixa eu ver se eu consigo pôr isso grande aqui. Na visão de Paulo, essas pessoas estão em vantagem porque dispõem de mais tempo para o serviço do evangelho. O celibato é bíblico também. Jesus diz que algumas pessoas, por dom especial, se fizeram eunuco pelo reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 11 e 12. Então, o celibato não pode ser motivo de escândalo e de aprisionamento. É um dom especial de Cristo para algumas pessoas. Amém, irmãos? Todos compreenderam? Deixa eu cancelar aqui. Todos compreenderam bem a diferença dentro da comunidade cristã, na liderança de uma igreja, a pessoa celibatária e a pessoa casada, que as duas coisas podem ter dentro da igreja, todos têm o mesmo valor,
todos têm o mesmo reconhecimento. Porém, os casados devem dar bons exemplos, cuidando bem das suas esposas, dos seus filhos, sendo fiel e cuidando também dos trabalhos da comunidade de fé. Os celibatários, embora tenham todo o tempo livre para cuidar das coisas de Deus, não são obrigados a ficar 24 horas cuidando das coisas de Deus dentro da comunidade de fé. Mas também tem que dar bom exemplo. Eles não podem viver na promiscuidade. De qualquer forma, Paulo estava ágamo, sem mulher, solteiro, e ele vivia uma vida de pureza. E era isso que ele queria passar para a igreja de Corinto, que não importava se tinha irmãos celibatários, se tinha irmãos casados, que nenhum desprezasse ao outro, nenhum diminuísse ao outro, porque isso era dom, dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Todos compreenderam isso? Então, independente de qual líder nós temos, se o nosso líder é casado, se o nosso líder é solteiro, se o nosso líder é celibatário, se o nosso líder já teve esposa, está à procura de outra esposa, desde que, porque se for para ele viver também abrasado, é melhor que se case. Não é assim que Paulo diz, não é assim que ele nos ensina? Assim que nos ensina a palavra de Deus. Então, nós temos que ter respeito, nós temos que dar valor, porque todos são usados por Deus. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Amém? Então, que essa foi a aula de hoje. A semana que vem nós vamos falar de outro tema. Nós vamos falar sobre o casamento, na visão de Paulo, como é que ele explicou sobre os casados, né? Como é que ele explicou a vida dos casados para a igreja de Corinto. Amém, irmãos? Então, que Deus os abençoe e até a noite no nosso culto de adoração ao nosso Deus.